A paz do Senhor a você e a sua querida família. Vamos mais uma vez estarmos meditando em um texto da palavra de Deus. Desta feita, livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Queridos, mais uma vez, a minha gratidão por mais uma vez você estar aqui no canal, PR. José Amaro, que diariamente nós temos produzido 2 conteúdos baseados na Bíblia para nossa meditação. O nosso objetivo é compartilhar um pouco daquilo que nós conhecemos na Bíblia, entendendo compartilhar com você e família, entendendo que nós podemos estar contribuindo para o bem-estar espiritual, mental, físico e etc. Portanto, a minha gratidão a você que diariamente está com a gente. Você que já se inscreveu no canal, tem deixado seu like, seu comentário e tem compartilhado. Você que está chegando agora, faça o mesmo. Se inscreva no canal, nos ajude. Fazendo tudo isso, você vai estar ajudando a gente a levar esta palavra a muitas outras pessoas depois de nós. Muito bem. No vídeo de ontem, nós estivemos falando sobre o clamor do povo quando ainda estava no cativeiro e chegando ao final dos 430 anos. E a gente discorreu porque o povo tinha sido levado cativo. E o povo clamou, e o versículo de número 25, do capítulo 2 do livro do Êxodo, onde a gente meditou, diz que Deus atentou para o clamor do povo. Aqui estava o prenúncio de que Deus iria agir em benefício do seu povo. A palavra atentou significa que Deus considerou. E no texto bíblico que nós lemos neste momento, nós vamos ver como se deu o atentar de Deus, trabalhado, acompanhado por uma providência em resposta ao clamor que o seu povo havia feito a ele. No texto que a gente leu, é intitulado como Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. A Bíblia diz que Moisés havia ido para o deserto de Midian, como eu discorri no vídeo de ontem, exatamente porque tinham descoberto que ele tinha cometido um assassinato de um egípcio na terra do Egito. Ele teve que ir embora. E ele vai para o deserto de Midian. E lá ele encontra um homem por nome Jetro. Ele era sacerdote em Midian. Ele não era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas de outras divindades. E ele foi e ali conseguiu um trabalho, pois ele era dono de muitas ovelhas, e Moisés vai, agrega-se ali e começa a trabalhar cuidando das ovelhas de Jetro. Um certo dia, no versículo de número, no versículo 1 da nossa leitura, diz que um certo dia Moisés deixa o rebanho em um certo lugar, a Bíblia diz, por trás do monte, né? A Bíblia diz por trás do monte e diz que ele, ou por trás do deserto, e ele veio ao monte de Deus. Conta-se a história de que os pastores de ovelhas, eles tinham, mesmo no campo, alguns lugares, como um tipo de um cercado ou de um curral, aonde ele colocava as ovelhas
eles passavam noite no deserto e ficavam distante do seu lugar original. Por isso eles criavam aqueles currais para passar as noites ali, até que aquele pasto não tivesse mais, ele saiu procurando outras regiões. E conta que Moisés levou para um lugar semelhante, um lugar desse. E diz que ele foi para o monte de Deus. Quando ele vai para o monte de Deus, no versículo de número 2, diz que apareceu a ele, o texto diz, o anjo do Senhor. Conforme os estudiosos da Bíblia, diz que esse anjo do Senhor tem a ver com o próprio Jesus, o Senhor Jesus que se apareceu a ele. E diz o texto, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro de muitas vezes quando o pai quer, ou a mãe, ou o cuidador de uma criança, quer trazer a atenção da criança para si. Às vezes a criança não está muito desejada ou desejando, mas eles precisam trazer a atenção da criança para si, porque o que eles precisam tratar com a criança é de fundamental importância. E eu vejo isso aqui na pessoa de Deus. Deus tem a sua forma de atrair cada um de nós para Ele. Como um pai, uma mãe, um cuidador, Deus também tem suas formas de atrair aqueles com quem Ele quer tratar. Quando ele chega no monte de Deus, Deus dá uma visão a Moisés. E na visão de Moisés, era um fogo na sarça. A sarça é um tipo de grama seco que é próprio daquela região onde Moisés estava. O fogo aparece naquela sarça. O que é que acontece quando o fogo está em um capim seco? É consumir. A sarça não se consumia na visão de Moisés. E foi a primeira e única vez que Moisés viu aquilo e ele achou aquilo muito estranho. Porque o fogo era alto, ele via o fogo, ele via a sarça envolto no fogo, mas a sarça seguia ou continuava do mesmo jeito como que o fogo ali não estivesse. Moisés achou isso curioso. E Moisés, diz o texto sagrado, no versículo de número 3, o 2 ainda, diz, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aí no versículo 3, diz, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Quando Moisés viu aquilo, Moisés disse, não, eu vou ver aquilo de perto, o que é que está acontecendo? E aqui se cumpre exatamente aquela simbologia que eu fiz de um pai, não é, de uma mãe que quer trazer a atenção do filho para si, quando o filho às vezes está zangado ou desatento, ou em busca de uma outra coisa que não é aquilo, ou aquela coisa que os pais estão apresentando, e os pais criam toda aquela situação para trazer o filho para si. Deus fez isso com Moisés. Aleluias, glória a Deus. Moisés corre para lá. Eu vou ver o que é que está acontecendo. Logo, Moisés chegou no lugar exato que Deus desejava. Aquilo que Deus mostrou a Moisés o atraiu e o motivou a chegar no lugar que Deus queria que chegasse, porque ali começaria na vida de Moisés uma nova época, uma nova história, um novo começo. Moisés ouviria naquele dia, naquele lugar, coisas que Moisés nunca havia escutado em toda a sua vida. Nesse tempo, Moisés estava com 80 anos de vida. Moisés tinha ido para o Egito com 40, ficou 40 no deserto, trabalhando para seu sogro Jetro,
ficou mais 40 caminhando no deserto, e a Bíblia diz que ele faleceu com 120 anos. Nesse momento, Moisés estava com 80 anos de idade. Nós temos aqui um monte de lições que nós poderíamos extrair desse momento que Moisés estará aqui, mas o nosso tempo ele é curto para este vídeo. Mas uma coisa que eu quero dizer o seguinte, eu repeti, eu já falei isso aqui, vou repetir. Moisés estava no lugar que Deus queria. Eu quero dizer ao senhor, à senhora que está aqui, você pode não estar muito interessado, principalmente você que é crente, não está mais interessado em estar na igreja, envolvido com as coisas de Deus. Moisés estava ocupado com tarefas, não era um homem desocupado, mas não era aquilo que Deus queria para ele. Talvez seja você não está com mais interesse com as coisas de Deus, mas Deus vai te atrair. Deus te levará ao lugar, Deus te revelará algo que te fará consciente de tudo que Deus tem para a tua vida. Tenha certeza disso. O Deus que falou com Moisés é o Deus que está falando com você. Não sei se pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, eu não sei que hora você está ouvindo este vídeo, esta palavra, mas esta é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero dizer aos senhores que amanhã nós vamos voltar a prosseguir conversando com vocês, meditando com vocês, ainda nesse texto aqui. Lembre que eu disse há pouco, Moisés estava no lugar exato, aonde ele ouviria de Deus, coisa que ele nunca tinha escutado. Isso nós vamos estar conversando com vocês no vídeo de amanhã. Portanto, que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Compartilhe o vídeo, mande para o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no canal. E até o próximo, se Deus quiser.